Gente, agora é uma aula sobre leucograma. Lembrando que essa aula ela fica mais fácil de entender se vocês já tiverem assistido a aula dos leucócitos, tá? Ela é uma continuação da aula dos leucócitos. O que é o leucograma? Basicamente, ele é um exame de sangue que quantifica os leucócitos, que são os glóbulos brancos. O leucograma está dentro do hemograma, então o hemograma completo é chamado, entre aspas, de completo, porque todo o hemograma é completo. Todo o hemograma é composto por eritrograma, leucograma e plaquetograma. Eritograma, basicamente, quantifica os glóbulos vermelhos do nosso sangue. O leucograma quantifica os glóbulos brancos do nosso sangue e a plaquetograma vai quantificar como que estão as plaquetas do nosso sangue. Se vocês repararem, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas, esses três juntos, nada mais é do que a composição do nosso sangue. Nosso sangue é composto por eritrócitos, leucócitos e plaquetas. Essa é a constituição do sangue. Por isso que geralmente, em termos populares, a gente chama exame de sangue de hemograma, né? Os pacientes, os leigos, geralmente costumam chamar assim, eu quero fazer um exame de sangue. Quando o paciente chega para você falando isso, ele está te pedindo um hemograma. Ele está falando que ele quer fazer um hemograma. Então aqui, é o exemplo de um hemograma de um paciente. O hemograma, ele é sempre assim, ele sempre segue essa sequência. Ele tem, primeira parte do hemograma mostra o eritograma, e aí aqui eu tenho os glóbulos vermelhos, né, os eritrócitos, que são as hemácias, a hemoglobina, que é o pigmento vermelho das hemácias, o hematócrito, o VCM, que é o volume corpuscular médio das hemácias, o HCM, que é o... esqueci o nome. HCM, o que é? Mas ele é basicamente ele avalia, ele quantifica o pigmento das hemácias, se elas estão mais escuras ou mais claras. E o CHCM. O que a gente olha geralmente é esses dois aqui, o VCM e o CHCM, para avaliar um quadro de anemia. Então, se os eritrócitos estiverem abaixo dos valores de referência, a pessoa está com anemia. Se hemoglobina estiver baixa, também é um sinal ali de anemia. Hematócrito é um componente ali da hemácia. Então, deixa eu desenhar aqui rapidinho. Isso nem é assunto do módulo de vocês, tá? Eu tô falando mais por curiosidade. Eritograma não, leucograma é. Então, na nossa hemácia, a gente tem 4 cadeias de hemoglobina. E aí, na hemoglobina, a hemoglobina ela é o pigmento, na verdade, né? Então, a hemoglobina que deveria ser vermelha. Deixa eu até desenhar o contrário aqui. Aqui eu tenho uma hemácia. Hemácia é eritrócito. Dentro da hemácia, ela é formada por 4 cadeias de hemoglobina. Se eu tirasse as hemácias, se eu tirasse as hemoglobinas das hemácias, sobraria só isso daqui, sobraria só o hematócrito. É como se fosse isso, entendeu? Enfim, o hematócrito a gente usa para avaliar o grau de hidratação do paciente. Se o paciente está ou não, se está hidratado ou desidratado. Basicamente é isso. VCM, HCM e CHCM são formas de avaliar anemias. Anemias, se ela é micro ou macrocítica, se ela é hipo ou hipercrômica, tá? VCM me diz se as hemácias elas estão grandes ou pequenas, ou seja, se é uma anemia macro ou microcítica. HCM e CHCM vai me dizer se as hemácias estão hipercoradas ou hipocoradas. Então, vai me dizer se essa anemia ela é hipercrômica ou hipocrômica, tá? Mas isso daqui foi só uma curiosidade, vocês vão precisar saber disso em outros módulos, no módulo de febre, por exemplo. Outros módulos vocês vão precisar saber. Para esse módulo agora, eu acho que não. Para esse módulo agora, o foco é leucograma. Vou aproveitar para falar logo das plaquetas também. As plaquetas nada mais é do que elas compõem
o que deixa o nosso sangue ali numa viscosidade ideal. Se eu tiver com pouquíssimas plaquetas, a chance de eu estar tendo uma hemorragia é maior, porque o meu sangue fica viscoso demais e extravasa. O que é extravasar? É sair de dentro do vaso e ir para o lado extravascular. Então, se extravasa, sai de dentro do vaso e eu tenho hemorragias. Então, o sangue ele precisa ter uma viscosidade ideal ali. E o que compõe essa viscosidade ideal são as plaquetas. Então, um quadro de plaquetocitose é um paciente que está em um estado de hipercoagulabilidade. Pode ser que ele esteja formando trombos demais. E um paciente com plaquetopenia, ele está tendo sangue viscoso demais, ele pode estar tendo um quadro de hemorragia, por exemplo. Já o leucograma são as células de defesa do nosso corpo, e é aqui que importa pra gente. Então, lembra que eu falei que os leucócitos totais, é o quê? É a somatória disso tudo aqui. Os leucócitos totais variam de 5 a 10 mil por milímetro cúbico, então esse paciente aqui, ele tá ali numa quantidade ideal, não tá aumentado demais nem diminuído, né? Ó, esse laboratório botou como valor de referência de 4.500 a 11.000 leucócitos por metro cúbico. Milímetro cúbico, ó, metro não, milímetro. Por quê? O que significa milímetro cúbico? Quando eu coloco o esfregaço sanguíneo lá na lâmina do microscópio, isso aqui é uma lâmina. Ó, eu já tô aprofundando demais com vocês, nem era pra eu estar aprofundando. Aí eu faço um esfregaço sanguíneo. O que é? Eu pego uma gotinha de sangue do paciente e pingo aqui. Eu pingo uma gotinha de sangue. Aí com outra lâmina eu vou pegar esse sangue e vou esparramar ele. Eu vou fazer um esfregaço dele, que é isso aqui, ó. Ai, não ficou, peraí. Ai, gente, eu tô tentando ao máximo, eu tô me esforçando aqui, mas não deu certo, não ficou do jeito que eu queria. Eu acho que assim vai dar certo, peraí. Agora vai dar certo. Pronto. Eu pego uma gotinha de sangue e eu esparramo ela assim na lâmina. Vocês vão aprender a fazer isso em uma das aulas de vocês. E aí, o ideal é que eu foque o meu microscópio. Aqui, ó. Que aí aqui não vai estar nem claro demais, nem escuro demais. Pronto, botei meu microscópio. O microscópio, ele vai avaliar por milímetros cúbicos. É como se fizesse vários quadradinhos dentro da parte que você está avaliando. Então, cada quadradinho desse seria 1 milímetro cúbico. E aí, na hora que eu for avaliar especificamente esse milímetro cúbico, por exemplo, o ideal é que tenha aqui dentro de 1 milímetro cúbico dentro desse milímetro cúbico que eu olhei no laboratório, vai ter um programa ali de computador mesmo, que ele que vai contar. E aí ele vai contar, nesse pedacinho de sangue, dentro de 1 milímetro cúbico, tem
Quantos eritrócitos? Tem quanto de hemoglobina? Tem quantos leucócitos? E o ideal, em um cenário ideal, é que aqui dentro tenha de 5 a 10 mil leucócitos total, entendeu? É assim que faz o exame de sangue periférico. E aí tem os neutrófilos, e aí tem os eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. Esses aqui, ó, metamielócitos, bastonetes e segmentados, são precursores. Lembra que eu mostrei para vocês isso nessa aula aqui, ó? Ó os precursores dos neutrófilos, ou seja, as células que estão imaturas. Promielócitos, mielócitos, mieloblasto, metamielócito, bastonete, neutrófilo. Esses são as células imaturas, elas ainda não estão maduras. Ou seja, elas não estão prontas para irem para a corrente sanguínea. Então, o ideal é que elas estejam em 0%. Não é para ter isso na corrente sanguínea. Aqui, ó, o valor de referência. O valor de referência é 0. Aqui tem um pouquinho, mas é um valor assim mínimo, tá? Não é geralmente é relativamente normal, mas o ideal é ficar sempre em muito pouco, em 0. Por quê? Essas células precursoras não é para estar na corrente sanguínea, é para estar lá na medula óssea. Se está na corrente sanguínea, significa que a infecção está tão forte, que os neutrófilos maduros não estão suficientes para combaterem. E aí estão tendo que mandar células bebês, células imaturas. E aí isso a gente chama de desvio à esquerda. Deixa eu só mostrar isso daqui, ó. Por quê? Isso daqui é a célula madura, os segmentados. E o certo a diferenciação é assim, né? O mieloblasto é a célula precursora do promielócito, que é precursora do mielócito, que é precursor do metamielócito, que é precursor do bastonete, que chega no final, que é a célula madura, o segmentado. Quando eu tô tendo aumento das células daqui, eu tô tendo um desvio à esquerda no meu hemograma. E isso indica que tá tendo as formas jovens dos neutrófilos. Indica que tá tendo uma infecção muito grave. Infecção bacteriana muito grave, tá? Além disso, tem os eosinófilos, os basófilos, os linfócitos e os monócitos. Eu vou explicar aqui em outro slide. Isso aqui eu deixei para vocês, mas basicamente é o que eu já expliquei aqui do eritograma. Tá para vocês de curiosidade, mas vocês não precisam saber para esse módulo, então eu vou pular, depois vocês leem com calma. Aqui também é sobre a parte do eritrograma, que vocês ainda não precisam saber, eu deixei aqui por curiosidade, depois vocês leem com calma. Então, agora focando no leucograma mesmo. Lembrando do desvio à esquerda, que é quando a gente tem o surgimento de células precursoras de neutrófilos no leucograma, o que não era para estar acontecendo, então significa que está tendo uma infecção grave. Então, a primeira parte do leucograma é composta pelas células jovens, que geralmente era para estar zerada, né? E aí indica infecções muito graves, como, por exemplo, sepse e leucemias. Leucemias é um câncer da medula óssea. Então, infecções muito graves. Então, o que a gente tem? Leucocitose com desvio à esquerda é o aparecimento de células jovens. Aí eu botei aqui, ó, um bebezinho indo para a guerra, porque essa célula não está pronta, não é uma célula madura, ainda não é a célula adulta. Ela é um bebê, ela não deveria estar ali. E a segunda parte geralmente é composta pelos leucócitos maduros mesmo, que são os neutrófilos segmentados, né, que eles já estão diferenciados, os linfócitos, os eosinófilos, os basófilos e os monócitos. Então, lembrando, toda vez que tem filia, significa aumentado. Então, aumento de basófilos
Eosinofilia, aumento de eosinófilos. E citose também significa aumentado. Monocitose, aumento de monócitos. O que indica num paciente que está com aumento de basófilos? Provavelmente ele está tendo uma reação alérgica. Paciente que está com aumento acima dos valores de referência de eosinófilos, ele está tendo uma infecção parasitária ou também é um processo alérgico. E se o paciente estiver com monocitose, aumento de monócitos, indica quadros crônicos, como por exemplo tuberculose. E aí aqui eu dou uma atenção especial, porque vocês precisam lembrar que tuberculose é uma das bacterioses que vocês vão ver nesse módulo, tá? Então lembrem disso. Monocitose pode indicar tuberculose. Lembrando que sempre tem uma clínica associada, né? O paciente vai ter tosse crônica, enfim. Então, o que tem maior significado clínico? A linfopenia e a neutropenia. Por quê? Os neutrófilos, eles dizem pra gente que geralmente está tendo uma infecção bacteriana. E os linfócitos indicam que é uma infecção viral. Infecções crônicas também podem dar linfopenia. Lembrando que penia é diminuição, tá? Então, diminuição de linfócitos e diminuição de neutrófilos. Infecções crônicas começa a diminuir, a cair a quantidade de linfócitos. Além disso, câncer hematológico, neoplasias hematológicos e doenças autoimunes fazem com que os linfócitos caiam. Exemplo do que cai muito os linfócitos, exemplo clássico que vocês vão ver nesse módulo, HIV. HIV é uma doença que o vírus do HIV, ele ataca diretamente, a célula que ele escolhe para combater é o CD4. Lembra o que é CD4, gente? É o linfócito T. O HIV, ele combate os linfócitos T, principalmente CD4 e CD8. Então, CD4, apenas lembrando, é o linfócito T auxiliar, né, o linfócito TH, linfócito T help, e o CD8 é o linfócito T citotóxico. Isso aqui eu precisaria de uma aula só para explicar para vocês sobre o HIV, tá? Mas já que não tem como, eu vou só dizer isso para vocês. Lembrar que o HIV ataca os linfócitos T, principalmente CD4 e CD8, por isso que o paciente é altamente imunossuprimido. Paciente com HIV, ele tem imunidade muito baixa. E aí ele vai ter um quadro de linfopenia agravado. E aí, quando abaixar em um nível, existe um valor certo lá que abaixa. Quando os linfócitos caem, eu acho que é abaixo de 200, se eu não me engano. Então, uma linfopenia grave enquadra a SIDA, popularmente conhecida como AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Ou seja, é uma imunodeficiência adquirida causada pelo vírus do HIV. Tem gente que acha que HIV e AIDS é a mesma coisa. Não é. HIV é a infecção pelo vírus do HIV. AIDS é a imunodeficiência causada pelo HIV, tá? E aí existe um valor de referência para o paciente ser considerado em um quadro de AIDS. Isso daqui de neutropenia profunda, neutropenia severa, neutropenia febril, vocês não precisam saber. Isso daqui é o que eu botei porque esse slide também faz parte da minha aula de febre, do módulo de febre, tá? E aí no módulo de febre precisa saber a diferença de neutropenia profunda, que é neutrófilos abaixo de 100 neutrófilos por milímetro cúbico. Neutropenia severa é abaixo de 500 ou com perspectiva de queda para abaixo de 500 em 48 horas, ou seja, vai ter um risco ali de causar uma neutropenia severa, por exemplo, pacientes que fazem quimioterapia. A neutropenia febril é quando eu tenho febre por mais de 1 hora associada
A neutropenia, associada a neutrófilos abaixo de 500, ou perspectiva de queda para baixo de 500. Indica infecções muito graves, geralmente infecções pulmonares, do trato geniturinário, de pele ou de sangue. Então, a principal etiologia para neutropenia febril é a Escherichia coli. A maioria das causas é bacteriana. Lembra que neutrófilos combate bactérias, né? Mas é sempre importante pesquisar por fungos também, principalmente pacientes que têm HIV, pacientes imunossuprimidos que costumam ter infecções oportunistas, tá? Ou seja, elas aproveitam a oportunidade de que o paciente está com o sistema imune muito enfraquecido e conseguem infectar esse paciente de uma forma grave. E qual é a conduta? Isso vocês não precisam saber para a prova. Deixa eu até apagar isso que eu marquei de marca-texto, porque nada disso vocês precisam saber para esse módulo, é só curiosidade. A conduta seria fazer uma hemocultura imediatamente, iniciar antibiótico-terapia em até 30 minutos. Antibiótico-terapia nada mais é do que tratamento com antibiótico. O antibiótico serve para matar bactéria, antibiótico não mata vírus. E hemocultura eu faço uma cultura do sangue para eu saber exatamente qual é a bactéria que está ali. E isso me ajuda a saber qual antibiótico que eu tenho que usar especificamente para esse paciente. A neutropenia febril é uma urgência médica e geralmente está associado com a célula T citotóxica, tem alto risco de mortalidade. Quem é a célula T citotóxica? É a célula TCD8. Outros exames laboratoriais. Isso daqui também eu acho que não vai cair no módulo de vocês, mas é importante saber que existem exames laboratoriais para a gente avaliar se o paciente está tendo uma inflamação. E aí a gente chama esses exames de provas inflamatórias, porque a gente dosa os reagentes de fase aguda, que são as proteínas de fase aguda. O que são essas proteínas de fase aguda? São proteínas produzidas no processo inflamatório, principalmente pela produção da interleucina 8, que é uma citocina. A gente vai ter uma aula só falando de citocinas e inflamação, tá? Então, isso daqui vai ser bom para vocês, vai ser um complemento para essa aula que a gente vai ter. Então, definição: proteínas cujas concentrações séricas aumentam ou diminuem pelo menos 25% durante os estados inflamatórios. Então, proteínas de fase aguda são PCR, é uma das mais pedidas, proteína amiloide, eu vou até botar um asterisco para vocês saberem que PCR é uma das mais pedidas. Eu botei ela aqui de novo, ó. PCR, proteína C reativa. Tem a proteína amiloide, que não é muito pedida. Tem a ferritina, que é uma proteína produzida lá pelo fígado. Ela ajuda a carregar o ferro. Então, pacientes que estão com deficiência de ferritina, geralmente, eles têm uma anemia ferropriva, que é anemia por deficiência de ferro. Porém, a ferritina pode estar aumentada em estados inflamatórios. Então, um paciente pode ter anemia ferropriva, porém ter aumento de ferritina, se ele tiver com alguma inflamação, tá? Então, isso é um fator importante para o médico saber diferenciar. Outra proteína de fase aguda é o fibrinogênio. E quando ela está aumentada, indica lesão hepática, tá? Porque o fibrinogênio, lembra que ele é produzido no fígado. Vocês lembram do que é o fibrinogênio, né? Lá no sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele atua. Tem também a tripsina e a procalcitonina. A procalcitonina ela é um pouco mais específica para infecção bacteriana. Então, apesar dela ser uma proteína de fase aguda para indicar inflamação, ela também pode ser usada para indicar infecção. Então, lembra que infecção é diferente de inflamação. No caso de uma infecção bacteriana, uma suspeita de infecção bacteriana, eu peço procalcitonina para ali ajudar no meu raciocínio clínico para certificar se seria ou não uma infecção bacteriana ou viral. Então, ela seria boa, esse exame seria bom para eu fazer um diagnóstico diferencial. Eu sei que o paciente está com alguma infecção, mas eu não sei, eu estou na dúvida se essa infecção é bacteriana ou viral. Aí eu peço procalcitonina. Ela vai estar aumentada se a infecção for bacteriana e ela não vai estar aumentada, vai estar normal se a infecção for viral.
E tem a proteína C reativa, que, como eu tinha falado, é uma das mais pedidas. Geralmente, a proteína C reativa, o PCR, é sempre pedido em conjunto com o VHS. VHS não é proteína de fase aguda, ó. Todas essas eu botei dentro do colchete de proteínas de fase aguda. PCR eu deixei fora, ou VHS, aliás. VHS eu deixei fora, porque não é uma proteína de fase aguda. É uma medida indireta das proteínas de fase aguda. Mas vamos lá, vou falar da PCR. Ela é a mais pedida, mesmo tendo baixa especificidade. Então, ou seja, ela não é muito específica. Ela indica que está tendo uma inflamação, mas ela não me diz de onde está vindo essa inflamação. É diferente da procalcitonina e do fibrinogênio, que eles são mais específicos. Eles dizem alguma coisa pra gente. Eles dizem que tá tendo uma inflamação e dizem a origem da inflamação. O fibrinogênio diz pra gente que essa origem provavelmente está vindo de uma lesão hepática. E a procalcitonina diz pra gente que provavelmente está vindo de uma infecção bacteriana. Já o PCR é pouco específico, ou seja, não diz pra gente a origem de onde está vindo a inflamação. E além disso, existem fatores confundidores também. Eu posso ter PCR aumentada sem ter uma inflamação, sem estar em estado inflamatório. E isso pode acontecer em pacientes que fazem atividade física intensa e durante a gestação. Então, por isso que eu botei essas duas figurinhas aqui para vocês. A proteína C reativa aumenta em um estado inflamatório, mas pode aumentar também após atividade física intensa e durante a gestação. Já o VHS significa velocidade de hemossedimentação. Então, é uma medida indireta. O que esse exame faz? Ele vai calcular o tempo, ele vai calcular a velocidade que o sangue demora para sedimentar. Então, ele é indireta das proteínas de fase aguda, principalmente fibrinogênio, por quê? Ele tem baixa especificidade, ele é menos específico que as proteínas de fase aguda, ele é afetado por idade avançada, ou seja, em idosos, mulheres, por causa do estrógeno, né, o hormônio feminino, pela anemia devido à morfologia das hemácias, alteração lá no VCM e o uso de antibióticos alteram o VHS sem necessariamente eu estar com uma inflamação. Só de eu estar tomando antibiótico, de eu estar com uma anemia, de eu ser mulher e de eu ser um idoso, eu posso ter VHS aumentado e não necessariamente eu tô com inflamação, tá? Eu ia explicar para vocês como que é feito esse exame, mas eu não vou explicar porque eu vou me prolongar muito e isso não cai no módulo de vocês não precisam saber isso agora. Vocês vão precisar saber isso depois. Mas eu expliquei um pouco isso já para vocês lá na aula de metabolismo que eu dei para vocês. Eu dei uma aula sobre fígado e aí na aula de fígado eu expliquei para vocês os exames TP, TTPA, RNI, que eles avaliam a velocidade que o sangue coagula. Aqui é muito parecido, só que aqui vai avaliar a velocidade que o sangue sedimenta. E o sangue, ele sedimenta mais rápido quando tem mais proteínas de fase aguda nele. Então, se o VHS está aumentado, significa que eu tenho muitas proteínas inflamatórias nesse sangue. Então, ele sedimenta mais rápido, então o VHS, a velocidade de hemossedimentação, aumenta. Por isso que é uma medida indireta das proteínas de fase aguda. Não é uma medida direta, eu não estou medindo as proteínas. Eu estou medindo a velocidade que o sangue está sedimentando. Essa foi a nossa aula de leucograma. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por terem assistido até aqui e tchau, tchau. Gente, 3 horas da manhã. Olha a hora que eu estou terminando de gravar. Socorro, eu tenho aula amanhã às 7h30 da manhã. Vou dormir. Beijo, boa noite.